Olá, um bom dia para você. Estamos dando continuidade ao nossa nova reflexão, onde nós vamos abordar os 4 evangelhos e ver como cada evangelista revelou o seu olhar do seu mestre quando ele aqui esteve, e aqueles que não andaram lado a lado com ele, como Lucas e Marcos, também tiveram uma visitação de Jesus. E cada evangelho, como nós já dissemos, revela uma face de Jesus. A face de leão, a face de boi, a face de homem, a face de águia. Nós hoje vamos iniciar uma reflexão sobre o evangelho de Mateus, onde neste evangelho é revelado a face do leão, o leão da tribo de Judá. Então, nós podemos começar essa reflexão perguntando por que o Pai quis revelar o seu Filho Jesus Cristo através de 4 evangelistas. Será que uma pessoa só não seria o suficiente? O que é que você acha? Mas nós temos na Bíblia 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E como acabamos de falar, cada um nos mostra o olhar que captou do seu mestre. Isso não é difícil de entender, porque quando nós conhecemos uma pessoa, nós captamos algo daquela pessoa, revelamos aquela faceta que nós enxergamos naquela pessoa. Outra pessoa vem e olha para aquele mesmo indivíduo e já olha de uma forma diferente, já enxerga algo que nós não enxergamos. Então, os 4 evangelistas vão revelar essas 4 faces de Jesus. Agora, o número 4 tem um significado na Bíblia, porque a Bíblia também existe uma numerologia bíblica, existe um estudo dos números da Bíblia. E esses números da Bíblia, eles têm significados. Eles são relacionados sempre com eventos. E aí nós vamos vendo o significado de cada número. E esses números da Bíblia, eles são usados com muita precisão, não é uma coisa aleatória. E nós podemos observar que o número 4 é um número que nos traz muitas informações sobre o mundo, o globo terrestre. Por exemplo, nós sabemos que existem 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. 4 elementos relacionados com o nosso mundo: terra, ar, fogo e água. Houveram também 4 grandes impérios mundiais, como nós já conhecemos: o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. E as escrituras dizem também que os habitantes da terra estão divididos em 4 classes, dividida em tribos, dividida em línguas, povo e nação. Veja o que é que nós lemos em Apocalipse 5:9. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, se referindo ao Cordeiro. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Em Apocalipse 7:1 temos outra referência também que fundamenta isso que nós estamos falando. Quando lemos: Depois disso, vi 4 anjos, a visão do apóstolo João em Apocalipse, na ilha de Patmos. Vi 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. E na parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, nós vemos que o Senhor dividiu o campo em 4 tipos de solo. E ele chamou este campo de mundo. Então, nós vemos aí que o número 4 está sempre relacionado com a Terra, com o globo. E o Espírito Santo
lhe aprouve nos dar 4 evangelhos, nos quais é revelado o ministério terreno daquele que veio do céu, Jesus Cristo. Mas Paulo também, na sua epístola de Efésios 3, 16 a 19, nos mostra que a revelação do conhecimento de Cristo, precisamos ter esta revelação em 4 dimensões. Vamos ler, verso 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça, Jesus os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Sabemos que tudo vem através da fé em Jesus. E oro também para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, como um corpo, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, para que possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vós sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, para nós termos a plenitude de Deus, nós vamos ter que abarcar essas 4 dimensões: largura, altura, comprimento e profundidade. É o número 4 de novo aparecendo aí. Agora, entrando agora no Evangelho de Mateus especificamente, nós vemos que o público-alvo de Mateus foram os judeus. Inclusive, nós percebemos no Evangelho de Mateus algo muito interessante, que Mateus sempre está fazendo, correlacionando aquilo que ele diz no seu Evangelho com profecias do Antigo Testamento. Mateus mostrou Jesus em seu Evangelho como rei. E logo no capítulo 1, observe isso na sua Bíblia. Abra seu livro de Mateus, seu Evangelho. Olhe no capítulo 1, nós vemos aí a descrição da linhagem real de Jesus. Jesus como um rei, que os judeus esperavam tanto este momento. E quando nós lemos essa genealogia, nós vemos que Jesus Cristo, nessa genealogia, ele é chamado filho de Davi, mas é chamado também filho de Abraão. Então vamos entender o que é que significa filho de Davi e o que é que significa filho de Abraão. E seguindo nessa genealogia, nós vemos que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e nessa genealogia só entra um filho de Jacó, que é Judá. Jacó gerou 12 filhos. Mas Judá é que entra nessa genealogia real, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Davi pertencia à tribo de Judá. Então, vocês estão entendendo como tudo vai sendo revelado à medida que nós paramos, analisamos, refletimos. Então, está mais uma vez comprovado aqui que a visão de Mateus, a visão que ele quis dar através do seu Evangelho, é a visão real de Jesus Cristo. E sabemos, como já comentamos aqui, que no período de Malaquias, 400 anos antes, houve um silêncio profético, as últimas profecias foram de Malaquias, e o povo passou 4 séculos sem ouvir a voz do seu Deus. Que terror! Sem ouvir uma palavra profética. A palavra profética traz a mensagem de Deus. E o povo ficou sem ouvir a voz de Deus por 4 séculos. Então, o que eles tinham nessa época era só os manuscritos, era a palavra escrita. E nós sabemos que a palavra escrita, sem a unção do Espírito Santo, ela é letra morta, não é verdade?
Então, eles não tinham aquela palavra, aqueles manuscritos vivificados pelo Espírito de Deus. Mas nós sabemos também, pelas profecias lá do Antigo Testamento, que Deus prometeu inúmeras vezes ao seu povo judeu mandar o Messias, e todos aguardavam ansiosamente. E é nesse ponto, na chegada do Messias, que o Evangelho de Mateus apresenta Cristo como aquele que cumpre as promessas feitas a Israel. A promessa estava sendo cumprida, mas tinha tanta gente cega que não conseguia enxergar que o seu Messias estava chegando, que aquelas profecias estavam sendo cumpridas. Todas aquelas profecias que foram ditas lá no Antigo Testamento por Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os profetas, Oséias, estava se cumprindo ali, o povo numa cegueira espiritual que não conseguia enxergar. Então, nós analisando o Evangelho de Mateus e os demais evangelhos, nós vemos que no Evangelho de Mateus é onde ocorrem mais citações do Antigo Testamento, porque ele sempre está relacionando a chegada do Messias, a linhagem real, Jesus como rei de Israel. Em Mateus 1, por exemplo, de 21 a 23, nós vemos uma correlação com a profecia de Isaías, que está em 7,14. Quando nós lemos em Mateus 1, 21, ela, Maria, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso, José está ouvindo essa voz. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías. Foi o que o profeta Isaías disse em Isaías 7,14. A virgem ficará grávida, Maria, e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus era o nome terreno daquele que chegou dos céus para a terra, cumprindo a promessa ao seu povo, promessa e profecias que estão lá no Antigo Testamento. E aqui ele é chamado de Emanuel porque significa Deus conosco. Deus estaria no meio do seu povo de uma maneira física, em forma de homem. Que maravilha, não é? Que bom se nós tivéssemos experimentado também essa situação. Outro cumprimento da profecia sobre Jesus está relacionado à fuga de José e Maria para o Egito, quando Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. E nós lemos em Mateus 2, 14 e 15. Então ele se levantou, José, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Oséias, capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Sabemos que José fugiu para o Egito com Maria e Jesus, porque eles estavam sendo ameaçados de morte, Jesus. Mas depois Jesus foi chamado do Egito para voltar a Israel. Então nós temos várias passagens que você pode fazer essa correlação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A matança dos inocentes, por exemplo, está em Mateus 2, 16, 18. Você pode correlacionar com Jeremias 31, 15. Mateus 27, 9. Você pode correlacionar com Jeremias 32, de 6 a 9. E muitas outras passagens que você pode buscar no seu estudo e nas suas reflexões. Agora, quando nós voltamos à genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, nós observamos, e vamos de novo falar aqui, Jesus como filho de Davi e Jesus como filho de Abraão. Jesus como filho de Davi
está sendo vinculado ao trono de Israel, a Jesus como rei de Israel, porque sabemos que Davi reinou em Israel por 40 anos e ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. É uma figura de Cristo. Então, essa genealogia real que vem do filho de Davi, Jesus como homem veio do filho, dessa genealogia que vem do filho de Davi, que vem próprio Davi, e está nos mostrando aí a linhagem real. Agora, Jesus como filho de Abraão, porque consta também nessa genealogia, lá em Mateus 1, capítulo 1, é mais amplo o seu alcance. Jesus como filho de Abraão, ele não alcança somente os judeus, ele alcança os judeus e os gentios. Por quê? Porque a promessa original de Deus era que em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12:3. Você pode checar lá na sua Bíblia. Então, Abraão aqui, como filho de Abraão, Jesus está alcançando também os gentios e não só os judeus. Essa mesma revelação foi ensinada por Paulo quando escreveu Gálatas. E ele diz o seguinte, em Gálatas 3, de 7 a 9, e estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Ele já está fazendo a correlação aí, não é? Basta você ser judeu, você tem que ter a fé em Jesus. Os que são da fé, estes são filhos de Abraão, alcançando aí os gentios. Porque nós lemos também que Deus justificaria pela fé os gentios e ele anunciou as suas boas novas a Abraão, quando disse, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, que foi um homem de fé. Em Gálatas 3, 13 e 14, nós lemos, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo lhes fez maldição por nós, para levar os nossos pecados até a cruz e abrir este caminho, onde através desse caminho encontramos a Jesus e recebemos esta fé para a nossa salvação. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Não mediante uma nação, mas mediante a fé, através da promessa que foi dada a Abraão. Então, quando Mateus inicia o Evangelho, registrando que Jesus era filho de Davi, ele quis lembrar das promessas que Jesus iria levar a sua salvação e a sua bênção a todos os povos, não somente aos judeus, e aí ele abrange todo o povo gentil. E vamos lembrar um evento que nós já conhecemos, que está lá no Evangelho de Mateus, se repete também em outros evangelhos, que foi aquele evento quando Jesus entrou em Jericó. E Zaqueu, um homem de baixa estatura, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Então, quando Jesus esteve em Jericó, na casa de Zaqueu, que era tido como o maioral dos publicanos, um homem rico, e era tido também como pecador, esse pequeno homem se arrependeu. E pelo fato dele ter se arrependido, dele ter recebido o espírito de arrependimento, houve salvação na sua casa. Zaqueu foi salvo, sendo um publicano, porque ele se arrependeu
e ele recebeu a salvação que vem através da fé que nós depositamos em Cristo Jesus. E a resposta de Jesus a essa decisão de Zaqueu de se predispor a ver Jesus passar, a subir num sicômoro, numa árvore, porque ele era de baixa estatura. Deus viu todo o seu esforço ali, como ele vê todo o nosso esforço, não é verdade? E ele honra o nosso esforço. Então, a resposta de Jesus a Zaqueu foi: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, depois que ele recebeu esse espírito de arrependimento e que Jesus disse: hoje chegou salvação à sua casa, Zaqueu tomou uma atitude. Ele disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se for necessário, para que eu não perca essa salvação. Se for uma condição tua, Jesus, para eu não perder a minha salvação, eu até dou a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho fraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Então você veja como Zaqueu valorizou aquela visitação de Jesus, ao ponto dele se desfazer dos seus bens materiais. E se ele tivesse defraudado alguém, alguns dizem que ele não defraudou por essa forma de ser colocado. E se em alguma coisa tenho defraudado, eu restituirei 4 vezes mais. Outros dizem que ele, por ser um publicano rico, ele pode ter realmente se aproveitado desta posição. Mas Jesus, vendo essa predisposição do coração de Zaqueu e o quanto ele valorizou a salvação que ele perdeu, Jesus disse: houve hoje salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Filho de Abraão, onde são abençoadas todas as nações, onde os gentios foram alcançados. E Jesus faz essa referência a ele como filho de Abraão. E ainda diz mais: porque o Filho do Homem, que é um dos nomes de Jesus, uma das formas de nós nos dirigirmos a Jesus como Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio buscar e salvar aquele que se acha justo, como os fariseus, como o povo de Israel, os sacerdotes da época. Não, ele disse claramente: eu vim para os pecadores, aqueles que reconhecem que vieram de uma descendência de pecado, que reconhecem que pecam, que têm uma natureza de pecado. Foi a estes que eu vim, independente de ser judeu ou gentil. Então a fé de Zaqueu em Jesus foi quem o salvou. Você pode ler em Lucas 19, de 8 a 10. Então, nós estamos vendo aí a estrutura do Evangelho de Mateus, começando a ver Jesus como filho de Davi, Jesus como filho de Abraão. Jesus veio para os judeus como o rei, o Messias desejado, o Messias que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Mas Jesus também veio como filho de Abraão, porque já estava no plano do Pai desde o princípio, de que os gentios também seriam alcançados por esta salvação. Basta que nós creiamos em Jesus como nosso Salvador, recebamos esta graça, esse presente, esse dom de Deus, essa fé que é colocada em nosso coração, que nós nem entendemos como é que tudo começou, mas de repente você tem uma convicção plena de que Jesus é o seu Salvador, Jesus é o seu Redentor, e através de Jesus é que nós vamos entrar na eternidade de Deus. Agora, quando nós pegamos
esse Evangelho de Mateus e vamos do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vemos aí uma introdução. Você pode pegar sua Bíblia e olhar. Uma introdução do nascimento de Jesus, como aconteceu, uma descrição de Jesus como um recém-nascido, como um menino, aquela pessoa, ele veio como uma pessoa humana, crescendo em graça, estatura e sabedoria. Isso está relatado no Evangelho de Mateus, até mais ou menos o capítulo 4, verso 12. A partir daí, Mateus já começa a descrever o ministério de Jesus. Ele começa a mostrar quando Jesus iniciou o seu ministério, quando Jesus começou a pregar o arrependimento, e ele dizia as mesmas palavras de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem era a mesma de João Batista. Então, essa sessão trata do ministério oficial, vamos dizer assim, de Jesus. Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, nesse contexto, ele é apresentado como filho de Davi. A partir de Mateus 16, 21, Jesus começa a mostrar aos seus discípulos, você pode observar isso na sua Bíblia, ele começa a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Antes disso, ele fez muitas pregações sobre vários temas do reino de Deus. Qual era a visão do Pai com relação a vários temas. Mas, a partir daí, ele começa já a falar para os seus discípulos que ele era necessário ele seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, dos anciãos, sofrer dos principais sacerdotes, dos escribas da época, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, aí ele já está mostrando a obra sacrificial de Cristo, como filho de Abraão, que ele está morrendo por todos nós. Que foi tipificado isso antes, outrora, lá na época de Abraão, por Isaque, quando foi oferecido no altar para salvar e abençoar todas as nações. Então, nós vemos aí Jesus, filho de Davi, de Mateus 4, 17 a 16, 20. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, mostrando esse ministério oficial de Cristo e apresentando ele como filho de Davi. E de Mateus 21 a 28, 20, Jesus é mostrado como filho de Abraão, quando Jesus é oferecido no altar para salvar e abençoar todas as nações. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Pegue sua Bíblia, ouça, vá seguindo na sua Bíblia para você ter um melhor entendimento de tudo que nós falamos. E no próximo domingo nós continuaremos nesta mesma linha de raciocínio, ainda no Evangelho segundo Mateus. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe, pregue a palavra, divulgue a palavra, converta, ganhe almas para Cristo e você será muito abençoado. Até o próximo domingo, quando nós nos encontraremos. Lhe aguardo.